mais um Balanço Geral, aqui direto de Vitória da Conquista. Ontem, por volta das 11h30 da noite, uma pessoa foi baleada ali na região entre as avenidas Alagoas e Ilhéus, no bairro Brasil. Jean Freire, de 32 anos, alega ter sido abordado por 2 homens armados em uma motocicleta. Os criminosos teriam exigido o celular e a vítima não quis entregar o aparelho. Os criminosos, então, acabaram dando 2 tiros em Jean. Ele foi atendido pelo SAMU 192 e encaminhado a tempo para o hospital. Pouco tempo depois, a polícia também foi acionada, uma outra possível tentativa de assalto. Desta vez, a vítima não teria reagido, mas acabou sendo baleada da mesma forma. Ele foi atingido na região do abdômen e também encaminhado para o hospital. Vamos mudar de assunto agora, falar sobre o Braille, né, que é um sistema de leitura feito através do tato, né? Vocês vão ver agora como os deficientes visuais aproveitam essa ferramenta e também as novas tecnologias. As imagens são de Ricardo Lima. Esses pontinhos parecem simples, mas para a Lana, que é deficiente visual, eles representam a primeira forma de acesso à leitura. O Braille é um sistema de leitura com tato feito para cegos. A Lana conta que se alfabetizou e o utiliza há mais de 30 anos. Eu fiquei cega, né? Na verdade eu nasci com a glaucoma e enxerguei um pouquinho até meus 5 anos. Com 5 anos eu perdi a visão, então tem mais ou menos uns 30 anos por aí que eu convivo com a... Pra não contar a idade, né, Lana? É, nessa faixa. A escrita Braille pode ser feita através deste aparelho manual ou nesta máquina. A leitura está ao alcance dos dedos. Além do sistema tradicional, os deficientes também podem contar com o auxílio de novas tecnologias. No computador, alguns programas são disponibilizados para ajudar na leitura de textos, livros digitalizados, e-mails, acesso a buscas na internet e a redes sociais. Na verdade, a tecnologia, né, ela veio para nos auxiliar, para somar, para facilitar um pouquinho a nossa vida, né? Por ela a gente consegue ter acesso, né? Fazer as leituras dos textos, né? Os livros, os artigos. Os serviços são disponibilizados através do Núcleo de Ações Inclusivas para Pessoas com Deficiências da UESB, o NAIPET. A ideia é desenvolver ações de inclusão voltadas para estudantes da universidade com diferentes tipos de deficiência. O trabalho também se estende para a comunidade. Porque o núcleo acredita que somente a pessoa cega, né, a pessoa com cegueira, saber o Braille não é importante, né? É importante que haja uma troca, que haja uma parceria. E para atender a necessidade da pessoa cega e também da pessoa vidente, nós oferecemos aqui no núcleo o curso de Braille. E é interessante que esse curso de Braille, ele é ministrado pelos discentes cegos da universidade, né? Então nós temos essa preocupação. Muitas vezes a pessoa cega chega com um texto em Braille em sala de aula e os outros ficam estarrecidos, sem saber o que está escrito, o que são aqueles pontinhos. Então nós temos essa preocupação de oferecer o curso para que todos aprendam Braille. A sociedade só vai ser inclusiva de fato quando essa linguagem, né, quando esse código, esse sistema de escrita e de leitura for acessível a todos. Graças ao núcleo, a Lana consegue cursar psicologia na UESB normalmente. Se hoje a gente não tivesse esse núcleo, até para fazer o trabalho de sensibilização com os professores, né, com a universidade, né, de um modo em geral, com certeza seria muito mais difícil do que já é no nosso dia a dia. O trabalho é inspirador, mas vencer os desafios diários vai além das barreiras da acessibilidade. As pessoas, elas precisam, né, não saírem, né, do comodismo, né, buscar se informar, buscar estudar, né, procurar saber, entender um pouquinho de cada situação. E as pessoas com deficiência, eu acho que a gente precisa ocupar um espaço que é de todos e nosso também. Enquanto isso, vai ligando pra gente, o telefone 3429-6203, 3429-6203, falar com a nossa produtora Hortência. Você pode participar do nosso programa, dando uma sugestão de assunto, contando algum fato curioso aí do seu bairro, da sua cidade. Pode ligar pra gente que sua sugestão é muito bem-vinda. O nosso e-mail também está disponível, é o balancogeralconquista@recordcabralha.com.br, balancogeralconquista@recordcabralha.com.br. Não se esqueçam do nosso Facebook, você pode ir lá na nossa página
Record Conquista. Dá uma curtida na nossa página, pode acompanhar também todo o conteúdo. Vocês estão vendo que eu estou com minha pesca aqui na mão? É para mandar um recadinho do pessoal, hein? Vou mandar um abraço para Jefferson Almeida, que é do bairro Açude, em Poções. Olha só, Poções nos acompanhando. Ele diz que trabalha com rádio e diz que o pessoal lá tem um compromisso certo na hora do almoço, que é com o nosso Balanço Geral. Que bom, viu? Agradeço a sua audiência, Jefferson, também ao pessoal de Poções. Deixa eu ver aqui também. Fabiano, aqui do Vila Elisa, é daqui de Conquista mesmo. Ele mandou: oi, Camila, manda um alô para minha mãe, Dona Maria, lá do centro de Barra do Choça, é prato na mão e olho na televisão. Olha aí a marca registrada do nosso Tom Ribeiro. Um abraço também, então, para você, Fabiano, e para sua mãe que está em Barra do Choça. Muito bom esse carinho de vocês. Agora a gente vai para um momento de reflexão com o pastor Marcelo Amorim. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Não sei se você já preparou o seu copo com água, senão você pode preparar. Nós vamos falar com Deus em seu favor, aquele que tudo pode, aquele que disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos buscar este livramento que vem de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço por esta pessoa que acompanha agora esta programação, que precisa de um livramento, precisa de um socorro. Então que esse socorro venha chegar, meu Pai. Que essa pessoa receba este livramento agora mesmo. Que agora mesmo ela receba esse socorro. Que ela receba a tua paz, a força que vem do Senhor. É isso que eu determino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe esse copo com água. Quando ela beber do mesmo, está consumada a vitória. Se você crê, diga assim seja. Diga: eu tomo posse. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu aguardo por você aqui na Rua Francisco Santos, número 32, bem aqui no coração de Vitória da Conquista, tá bom? Beba aí do seu copo com água e tome posse da bênção. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Intervalo, não saia daí. No próximo bloco tem entrevista aqui no estúdio. Vocês vão ver informações completas sobre o caso que aconteceu na cidade de Mirante, aqui pertinho de Vitória da Conquista. Não saia, um instante só. Ligue a televisão. O Balanço Geral já está de volta. Vocês já estão vendo que eu estou com o meu convidado aqui. Ele é Marcelo Siqueira, chefe da Delegacia da Polícia Federal aqui de Vitória da Conquista. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom, Marcelo está aqui para conversar com a gente, esclarecer algumas dúvidas, mas na verdade antes a gente quer rodar uma matéria. Vocês vão ver agora uma investigação que acontece no município de Mirante, que fica a 150 quilômetros aqui de Vitória da Conquista. Veja na tela. A Polícia Federal de Vitória da Conquista, junto ao Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União Bahia, estão investigando uma organização criminosa no município de Mirante. A operação foi deflagrada esta semana e revela a prática de fraudes em licitações, além de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em benefício do prefeito da cidade. A investigação foi aberta a partir de quebra de sigilo bancário e a partir da descoberta que existia um laranja que estava operando em favor do prefeito da cidade de Mirante em licitações que foram fraudadas. A gente detectou que nessa conta corrente foram depositados valores oriundos de empresas que tinham vencido licitações em algum momento anterior aos depósitos. Então, nós percebemos que esses valores eram, de alguma forma, proporcionais aos valores dos contratos com os quais as empresas recebiam ou conseguiam efetuar com o município. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e bloqueio de valores e bens que acumulam mais de R$1 milhão. O prefeito de Mirante, a primeira-dama e os demais funcionários da prefeitura envolvidos no esquema estão proibidos de exercer as suas funções e até de entrar na prefeitura do município. A investigação é um retrato apenas do que a gente conseguiu apurar até então, mas essa fraude pode estar acontecendo há mais tempo e as investigações é que vão dizer qual o período exato que essa fraude funcionou lá na Prefeitura de Mirante. 6 empresas estão envolvidas e este número pode crescer. Segundo a equipe de investigação, 11 mandados de condução coercitiva também foram cumpridos. Esse tipo de mandado obriga todos os investigados a prestar depoimento na delegacia ao mesmo tempo. A CGU agora deve avaliar documentos, processos licitatórios e contratos para ajudar nas investigações. O esquema ele começava a partir da fraude em licitações, ou seja, não havia concorrência para a aquisição dos materiais, dos serviços que eram contratados e eram direcionados para determinadas empresas saírem vencedoras. Então a CGU está participando nesse momento, já na fase de apreensão dos processos de licitações, dos contratos,
que eram por meio dos quais eram adquiridos esses materiais e serviços, e vão participar da etapa seguinte, que é a análise mais debruçada desses processos de licitações, para identificar todas as evidências desses crimes que foram cometidos nesse esquema aí de desvio de recursos. Agora sim a gente vai concluir aqui, começar o nosso papo com o delegado, ele vai dar mais informações para a gente, inclusive, essa foi a Operação Belvedere, que significa mirante mesmo, que é o nome da cidade. Como é que vocês montaram essa operação? Como é que tudo começou? Essa operação, as investigações têm mais ou menos 6 meses de andamento. A Polícia Federal recebeu algumas informações oriundas do Ministério Público Federal de Vitória da Conquista. Nós cruzamos com algumas informações da Controladoria Geral da União, que nos auxiliou desde o início das investigações, inclusive ontem na deflagração, e ainda vai nos auxiliar também na análise, na triagem, no tratamento da documentação apreendida na data de ontem. Foram cerca de 6 meses de investigação, foi um tempo até curto, já que esse trabalho do Ministério Público Federal e da Controladoria também ajudou bastante, né? Sim, sem dúvida, porque nós já dispunhamos de muito material, muito documento, muita prova documental. Então, assim, aliado a um trabalho de quebra de sigilo fiscal bancário dos envolvidos, cruzamento de dados, algumas oitivas de alguns envolvidos também relacionados ao esquema, a gente conseguiu mapear essa organização criminosa que atuava no município de Mirante. Na matéria dá para a gente entender um pouco, né, que realmente é crime organizado, tem uma série de crimes envolvidos aí, muitas pessoas diferentes também envolvidas, mas como é que acontecia de fato isso lá em Mirante? Sim, sem dúvida. Os indícios demonstram que as licitações da Prefeitura de Mirante, na verdade, não passavam de simulacro de concorrência. Então, não havia concorrência de fato entre as empresas que se sagravam vencedoras dos certames licitatórios. Então, havia já um loteamento dos objetos licitados pelo município e depois era repartido entre os envolvidos esse dinheiro, esse lucro oferido, em geral, oriundo de repasse de verbas federais. Então, por exemplo, o prefeito tinha um combinado, digamos assim, com uma determinada empresa. Olha, você vai ganhar a licitação e vai me dar algo em troca. Era assim que acontecia? Sim, exatamente. Muitas empresas, inclusive parentes do prefeito, né? E algumas empresas que não tinham a menor condição de executar nenhum objeto no município, empresas que sequer tinham sede, funcionários registrados. Então, a Polícia Federal foi juntando esses indícios e ontem culminou com a deflagração da operação. Então, quem estava envolvido? A gente citou aqui o nome do prefeito, alguns parentes, inclusive a primeira-dama, né, também estava envolvida, algumas empresas. Quem é que estava? Nós apuramos que, assim, basicamente, os membros da comissão de licitação, todos, sem dúvida nenhuma, envolvidos, já que as empresas sequer compareciam à prefeitura para realizar as etapas da licitação, o prefeito, o secretário de Finanças, dentre outros. A gente citou, inclusive, na matéria também que foram 6 empresas, mas esse número pode aumentar, até porque a investigação continua, né? Sim, ontem teve um volume muito grande de material apreendido, né? Principalmente na prefeitura, na residência do prefeito e dos outros envolvidos. Então, nós vamos analisar essa documentação ainda e acredito sim que vão aparecer outros envolvidos, outras empresas envolvidas, talvez até outros servidores municipais envolvidos. Quando a gente fala dessa análise de documentações aí, é uma fase muito importante e é aí que entra também o trabalho da Controladoria, né, que é a CGU que a gente fala. Sim, a CGU é um parceiro nosso, né, nas investigações. Já acertamos com eles antes da deflagração da operação que alguns servidores da CGU vão nos auxiliar na análise dessa documentação, principalmente a documentação arrecadada na prefeitura, que composta de processos licitatórios, processos de pagamento, dentre outros. Isso já é uma expertise da CGU, ela já faz essa auditoria nos municípios brasileiros. O termo é esse, auditoria, né? Agora a gente começou aqui falando de alguns envolvidos, mas foram o quê? Foram mais de 10 pessoas, né, ouvidas, foram mandados. Como é que a gente pode explicar para o pessoal? O Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília, que foi o tribunal que expediu os mandados, porque o prefeito está no exercício do mandato e ele tem foro privilegiado, então a investigação ocorre no 2º grau, na segunda instância. Expediu mandados de busca e apreensão e mandados de condução coercitiva, que é quando nós conduzimos o investigado até a delegacia para ser ouvido de forma forçada. E, além desses mandados, foram expedidos também
mandados de suspensão do exercício público da função. No caso do prefeito e dos servidores municipais, eles estão suspensos da atividade, proibidos de adentrar no prédio da prefeitura por prazo indeterminado. A gente falou sobre esse mandato coercitivo, eu também citei na matéria porque achei interessante o termo. Além de forçado, o pessoal acabou falando ao mesmo tempo. Isso, por exemplo, pode evitar que eles combinem versões ou algo do tipo, né? Sim, a ideia é essa. A ideia é que todos sejam ouvidos ao mesmo tempo por diversas autoridades policiais que nós designamos, né, durante a operação. E com isso é uma forma de evitar que eles se recorram a uma combinação de versão e dificultar a investigação realmente. Outra determinação importante que você acabou de citar foi a questão da proibição mesmo. Tanto o prefeito, primeira-dama, os demais funcionários identificados estão completamente proibidos até de entrar no prédio. Sim, o tribunal entendeu que eles se utilizavam da função pública deles para cometer os ilícitos. Então, uma forma de evitar que esses ilícitos continuem ocorrendo é afastá-los dessa função. Inclusive, a própria primeira-dama, que a gente já citou aqui, era responsável por algumas dessas empresas que participavam dessa licitação falsa mesmo. Isso, os indícios apontam que ela se utilizava também dessas empresas para, de uma certa forma, dar uma aparência de legalidade aos recursos desviados das licitações. Então, pode ser que as empresas constituídas em nome dela fossem usadas para esse fim, né? Mas as investigações ainda não se encerraram, a gente ainda não pode afirmar isso com certeza. Entendo completamente. Agora, vamos lá então, já que a gente já tem alguns indícios, aqui a gente já entendeu mais ou menos o que aconteceu, a gente pode citar também alguns crimes, né? Que tipo de crimes são caracterizados aí nessa situação? Eles já foram indiciados ontem, né? À medida que eles foram ouvidos, eles já foram indiciados, então formalmente eles passam da condição de investigado para indiciados a partir de ontem. Então, eu posso citar aqui corrupção ativa, crime de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, crime organizado, e o prefeito também incide num crime específico de responsabilidade do Decreto-Lei número 201, de 1967. Esse crime específico aí em relação à lei do prefeito, como ele está em exercício, ele desviou o recurso, não é isso? Da prefeitura, ele pode ter uma pena aí que pode chegar a 12 anos ou... Esses crimes dessa lei específica, né, para prefeitos no exercício do mandato são penas bastante graves. Então, se ficar apurado e realmente houver uma condenação nesse sentido, ele pode pegar uma pena bem alta. Quando a gente citou aí o crime organizado, como é que a gente pode explicar para o pessoal isso? Porque, na verdade, era como uma quadrilha mesmo, esse esquema? Sim, o crime organizado é uma espécie de quadrilha, quando cada um tem há uma divisão de tarefas, cada um tem uma tarefa bem determinada, né, pré-determinada. Então, assim, quando os indícios demonstram que aquelas pessoas estão voltadas e articuladas realmente para cometer aquele tipo de delito, já intencionalmente e já há algum tempo. A fraude da licitação já ficou bem claro, né, que na verdade ela era forjada, e a lavagem de dinheiro, no caso, é do pessoal até que tentava esconder mesmo esse dinheiro, tentar desviar essa atenção ainda. Sim, o dinheiro ele tem que dar áreas de ilegalidade a esse dinheiro desviado. Então, esse dinheiro passava por diversas contas de um funcionário, inclusive, que recebia um salário até muito baixo, para o montante que era movimentado na sua conta bancária, além das empresas, inclusive a empresa da primeira-dama, há indícios de que era utilizada com esse fim. Delegado, a gente já está finalizando, já fiz bastante pergunta aqui, já te abusei um pouquinho, mas assim, só para finalizar, como é que fica a situação desse pessoal aí? Porque a gente entende que eles deram depoimentos, mas não estão presos. Como é que fica a situação desse pessoal aí a partir de agora? Como é que fica a investigação? De fato, não foram expedidos mandados de prisão por parte do tribunal. Mas as investigações vão continuar e à medida que essas provas forem sendo robustecidas, nada impede que haja um novo pedido de prisão dos envolvidos e que o tribunal venha acatar. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Boa sorte nessas investigações. Obrigado. O nosso Balão Geral fica por aqui. Amanhã tem mais ao meio-dia com o Ribeiro e 1h40 em ponto aqui direto de Vitória da Conquista. Eu espero você, hein? Até lá. Corre ligeiro, menino, ligue a televisão. No Balanço Geral